Olá, irmãos amados, graça e paz a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Uma Mente em Cristo. E hoje, para honra e glória do nosso Pai, faremos a leitura do 355º dia, faltando 10 dias, contagem regressiva, reta final da nossa leitura bíblica. E hoje iniciaremos a leitura do livro de Zacarias, capítulo 1, versículo 1 ao 21. Leitura de Apocalipse, capítulo 12, versículos 1 ao 18, Salmos 140, versículos 1 ao 13 e Provérbios 30, versículo 17. E hoje iniciaremos a leitura do livro de Zacarias, que foi escrito entre 520 e 518 a.C., no mesmo período do profeta Ageu, durante o retorno dos judeus do exílio babilônico. Zacarias era sacerdote e profeta, e sua missão era encorajar o povo na reconstrução do Templo de Jerusalém e na restauração da fé. O livro começa com uma série de visões simbólicas que mostram que Deus ainda está no controle da história e que ele trará justiça, restauração e vitória ao seu povo. Assim como Ageu, Zacarias chama os israelitas ao arrependimento e à obediência, lembrando-os de que o fracasso das gerações passadas veio pela desobediência. A segunda parte do livro é fortemente messiânica, apontando para a vinda do Senhor Jesus Cristo como o verdadeiro Rei e Salvador. Zacarias profetiza detalhes impressionantes sobre o Messias, a sua entrada triunfal em Jerusalém montada em um jumentinho e até mesmo a sua crucificação. O tema central do livro é a esperança e o cumprimento das promessas de Deus, mostrando que o Senhor restaurará seu povo e estabelecerá seu reino eterno. Zacarias une o passado, presente e futuro em uma poderosa mensagem de fé, arrependimento e redenção. Então hoje iniciaremos a leitura do livro de Zacarias, mas antes vamos agradecer ao nosso Pai e pedir a direção para o estudo? Pai amado, graças te damos por tudo, te agradecemos pelo teu amor, pelo teu cuidado, e te pedimos perdão pelos nossos pecados, te agradecemos por nos manter firmes até aqui. Pai, te pedimos que o Espírito Santo de Deus nos dê a direção nessa leitura e que nós tenhamos o entendimento da tua palavra de acordo com a tua vontade. Que assim seja, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Zacarias, capítulo 1, versículo 1 ao 21. No 8º mês do 2º ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo: O Senhor ficou muito irado com os pais de vocês. Portanto, diga-lhes, assim diz o Senhor dos Exércitos. Voltem para mim, diz o Senhor dos Exércitos. Eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Não sejam como seus pais, quando os primeiros profetas clamavam, assim diz o Senhor dos Exércitos. Convertam-se dos seus maus caminhos e das suas obras más. Eles não ouviram nem deram atenção, assim diz o Senhor. Os pais de vocês, onde estão? E os profetas, será que ainda estão vivos? E não é fato que as minhas palavras e meus estatutos, que eu prescrevi aos profetas, meus servos, alcançaram os pais de vocês? Sim, estes se arrependeram e disseram, como o Senhor dos Exércitos tinha intenção de nos tratar, segundo os nossos caminhos e segundo as nossas obras, assim ele nos tratou. No 24º dia do 11º mês, que é o mês de Sebate, no 2º ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido. Tive de noite uma visão, e eis um homem montado num cavalo vermelho. Ele estava parado entre as murtas que havia num vale profundo. Atrás dele se achavam cavalos vermelhos, baios e brancos. Então perguntei, meu senhor, quem são estes? E o anjo que falava comigo respondeu, eu lhe mostrarei quem são eles. Então o homem que estava entre as murtas disse, eles são os que o Senhor enviou para percorrerem a terra. Eles responderam ao anjo do Senhor que estava entre as murtas e disseram, nós já percorremos a terra, e eis que toda a terra está agora calma e tranquila. Então o anjo do Senhor disse, ó Senhor dos Exércitos, até quando não terás compaixão de Jerusalém e das cidades de Judá, contra as quais estás indignado há 70 anos? E o Senhor respondeu com palavras boas, palavras consoladoras, ao anjo que falava comigo, e este me disse, proclame, assim diz o Senhor dos Exércitos,
Tenho grande amor por Jerusalém e Sião, e com grande indignação estou irado contra as nações que vivem confiantes. Porque eu estava um pouco indignado, mas elas agravaram o mal. Portanto, assim diz o Senhor: voltei-me para Jerusalém com misericórdia, e nela será reconstruído o meu templo, diz o Senhor dos Exércitos, e o cordel será estendido sobre Jerusalém. Proclame outra vez, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos: as minhas cidades voltarão a transbordar de bens, o Senhor voltará a consolar Sião e voltará a escolher Jerusalém. Levantei os olhos e vi, e eis 4 chifres. Perguntei ao anjo que falava comigo: o que é isto? E ele me respondeu: são chifres que dispersaram Judá, Israel e Jerusalém. O Senhor me mostrou 4 ferreiros. Então perguntei: o que é que eles vêm fazer? Ele respondeu: aqueles são os chifres que dispersaram Judá de maneira que ninguém pôde levantar a cabeça. Mas estes ferreiros vieram para os amedrontar, para derrubar os chifres das nações que levantaram o seu poder contra a terra de Judá, para a espalhar. Apocalipse 12, versículo 1 ao 18. Viu-se grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. A mulher estava grávida e gritava com dores de parto, sofrendo tormento para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande e vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastou a 1/3 parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho dela quando nascesse. Ela deu à luz a um filho homem, que há de governar todas as nações com cetros de ferro. E o filho da mulher foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde Deus lhe havia preparado um lugar, para que nele a sustentem durante 1260 dias. Então estourou a guerra no céu. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão. Também o dragão e os seus anjos lutaram, mas não conseguiram sair vitoriosos, e não havia mais lugar para eles no céu. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Ele foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouviu uma voz forte do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus, e a autoridade do nosso Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo diante da morte não amaram a própria vida. Por isso, alegrem-se, ó céus, e vocês que neles habitam. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês, cheio de fúria, sabendo que pouco tempo lhe resta. Quando o dragão viu que tinha sido atirado para a terra, perseguiu a mulher que tinha dado à luz o filho homem. Mas foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que voasse para o deserto, para o seu lugar, aí onde é sustentado durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora do alcance da serpente. Então a serpente lançou da boca água como um rio atrás da mulher, a fim de fazer com que ela fosse arrastada pelas águas. A terra, porém, socorreu a mulher. Abriu a sua boca e engoliu o rio que o dragão tinha lançado de sua boca. O dragão ficou irado com a mulher, e foi travar guerra com o restante da descendência dela, ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E o dragão se pôs em pé sobre a areia do mar. Salmos 140, versículos 1 ao 13. Ao mestre de canto, Salmo de Davi. Senhor, livra-me dos maus, protege-me dos homens violentos, que planejam o mal em seu coração e vivem convocando conflitos. Aguçam a língua como a serpente, sob os lábios tem veneno de víbora.
Guarda-me, Senhor, das mãos dos ímpios. Proteja-me dos homens violentos, que se empenham por me desviar os passos. Os soberbos ocultaram armadilhas e cordas contra mim. Estenderam uma rede à beira do caminho. Armaram ciladas contra mim. Digo ao Senhor: Tu és o meu Deus. Escuta, Senhor, a voz das minhas súplicas. Ó Deus, meu Senhor, força da minha salvação. Tu me protegeste a cabeça no dia da batalha. Não concedas, Senhor, ao ímpio os seus desejos. Não permitas que sejam bem-sucedidos os seus maus propósitos. Se exaltam a cabeça os que me cercam, e a maldade dos seus lábios caem sobre ele. Caiam sobre eles brasas vivas, sejam atirados ao fogo, lançados em abismos para que não mais se levantem. O caluniador não se estabelecerá na terra, ao homem violento o mal o perseguirá com golpe sobre golpe. Sei que o Senhor defenderá a causa do oprimido e o direito do necessitado. Assim os justos renderão graças ao teu nome, os retos habitarão na tua presença. Provérbios 30, versículo 17. Os olhos de quem zomba do pai ou de quem nega obediência à sua mãe, corvos do vale os arrancarão e pelos filhotes da águia serão comidos.